O vídeo de hoje começa uma série sobre a Itália, que foi um país que a gente conheceu lá em 2019. E para começar, eu vou falar de Pisa, que foi a primeira cidade italiana que a gente visitou. Esse vídeo poderia muito bem ser um vlog se eu tivesse gravado adequadamente as imagens lá em 2019. Como eu não fiz imagens assim tão boas, vocês ainda vão ter que ver a minha carinha aqui, mas eu prometo que tem imagens da cidade também. A gente chegou em Pisa pelo aeroporto Galileu Galilei e para ir até a cidade a gente usou o Pisa Mover. O Pisa Mover é um trenzinho que te leva do aeroporto até a estação central em menos de 10 minutos. É super rápido e prático. Eu confesso que a gente acabou se empolgando com o Pisa Mover e nem olhou quais eram as outras opções. Existe também um ônibus que faz o trajeto até o centro da cidade e é a opção mais barata. Mas você também pode usar o táxi e aí vai ter que comparar se a tarifa do táxi vale a pena. Se você estiver carregando as suas malas, como foi o nosso caso em Pisa, saiba que na estação central existe um guarda-volumes. Na época custava 5 euros a diária da mala. Pisa é uma cidade pequena que tem aproximadamente 90 mil habitantes. Há alguns séculos atrás, ela dominava o Mediterrâneo Ocidental e era responsável por diversas transações comerciais. Esses tempos gloriosos de Pisa, que duraram aproximadamente até o século XII, foram responsáveis por algumas das belíssimas construções que existem hoje na cidade. Como muitos dos turistas, a gente foi lá para ver a Torre Inclinada e a gente nem teve muito tempo de aproveitar a cidade. Então o nosso roteiro foi curto, mas eu vou deixar aqui outras opções para que você conheça na cidade. Saindo da estação de trens, a gente resolveu fazer o caminho até a torre a pé e foi a melhor opção. Logo de cara, a gente já passou por duas das principais ruas de Pisa, a Corso Itália e também a Borgo Estreito. E antes de ir mais fundo nesse vídeo, eu já vou avisando que eu vou misturar português e uma tentativa de italiano, porque eu não manjo nada do idioma. Essas ruas são bem movimentadas e tem um comércio muito ativo, então é ótimo para quem quer fazer umas comprinhas. Mas não existem só lojas por lá. Você também vai encontrar construções muito antigas e também algumas igrejas. E essas duas ruas se encontram no rio Arno, que é um rio muito importante da Toscana e que também corta a cidade de Florença. E antes de atravessar a ponte do rio Arno, a gente passou no Palácio Gambacorte, que é um local onde geralmente existem vendedores de antiguidades. Eu, que adoro uma feirinha, gostei de passear por lá, mas infelizmente não comprei nada. E do outro lado do rio fica a Piazza Garibaldi. Ela não tem nada de muito excepcional, mas tem uma estátua de Garibaldi, que é o herói dos dois mundos. Ele lutou na unificação da Itália e também teve participação em diversas guerras aqui na América do Sul, incluindo a Guerra dos Farrapos no Brasil. Como ele também é um herói brasileiro, você pode querer parar ali para tirar uma foto. E o nosso próximo destino em Pisa foi conhecer a Praça dos Cavaleiros, que tem 3 construções principais projetadas por Vasari. Giorgio Vasari foi um arquiteto da Renascença que fez muitas obras para a família Médici, que era muito ligada à arte. Essa é a Praça dos Cavaleiros, Piazza dei Cavalieri, que é o segundo lugar mais importante aqui de Pisa. Nessa praça fica a Escola Normal Superior. Antes de ser reformada por Vasari, ela era uma irregular construção medieval. Ali funcionou por algum tempo a sede dos Cavaleiros de Santo Stefano. Na frente dessa construção fica a estátua de Cosme de Médici, ou Cosme I. Ele está pisando sobre a cabeça de um golfinho, que por sinal é bem feio, para representar a superioridade marítima de Pisa. Já no século XIX, essa construção se tornou a Escola Normal Superior. Nessa época, Pisa ainda fazia parte dos domínios franceses e Napoleão Bonaparte quis instituir uma escola superior como a que existia em Paris. Do lado direito da escola superior fica a igreja de Santo Stefano, que para o nosso azar estava fechada quando a gente esteve por lá. É um azar porque o interior da igreja é muito bonito, principalmente o teto.
e lá também estão expostas algumas bandeiras que eram utilizadas antigamente nos navios. Já ao lado esquerdo da escola fica o Palácio do Relógio. Esse palácio também sofreu intervenção de Vasari e aqui existe uma história um pouco macabra. Se você olhar esse palácio de frente, é possível identificar do lado esquerdo uma torre, que foi camuflada depois com a junção de dois edifícios. Essa torre já foi chamada de Torre Muda porque lá guardavam-se as águias na época de Muda das Penas, e também Torre da Fome. Esse último nome, Torre da Fome, vem de uma história envolvendo o conde Ugolino della Gerardesca. Ele e os seus filhos e netos teriam ficado presos na torre, o que teria feito com que ele praticasse canibalismo contra os seus descendentes. Essa história foi também relatada na Divina Comédia de Dante Alighieri, mas exames de DNA teriam comprovado que a história não é verdadeira. Pode não ser verdadeira, mas deve ter assustado muita gente naquela época. E essa macabra torre foi anexada ao prédio vizinho por Giorgio Vasari quando ele construiu a Torre do Relógio. E depois de sair da Praça dos Cavaleiros, a nossa próxima parada foi no Campo dos Milagres, que é onde fica a famosa Torre Inclinada de Pisa. A gente não entrou nos monumentos e nem subiu na torre porque a gente tinha pouco tempo. Mas se você quiser conhecer como é a torre por dentro e também ver qual é a vista lá de cima, saiba que você terá que pagar 18 euros. A Torre de Pisa, que na verdade é o campanário onde fica o sino da catedral, começou a ser construída no ano de 1173. Quando eles estavam no terceiro andar, 100 anos depois, em 1274, a torre começou a inclinar. Isso aconteceu porque o terreno onde ela foi construída tem muita areia e argila, e a fundação não foi suficiente para manter a torre reta. Mas os construtores foram corajosos e continuaram a construção, mesmo ela estando inclinada. Essa torre só terminou de ser construída em 1354 e ela não parou de inclinar. No ano de 1995, ela chegou ao máximo da sua inclinação, que era um desvio de 5,4 metros. Aí fecharam a Torre de Pisa para visitação até que fossem feitas intervenções de engenharia. E hoje todo mundo pode subir de novo sem risco de cair. Se você vier para Pisa e não tentar segurar a torre, você não veio para Pisa. Dá uma olhada na galera tirando foto aqui. No Campo dos Milagres também fica a Duomo, que é a Catedral de Pisa, onde você pode entrar sem pagar nada, mas precisa reservar um horário na bilheteria. Também fica por ali o Batistério, o Campo Santo, que é uma mistura de museu com cemitério, e outros dois museus, o Museu Sinope e o Museu da Ópera de Duomo. Caso você queira visitar o Batistério, Campo Santo ou os museus, precisa comprar ingresso e eles variam de preço dependendo da quantidade de locais que você vai visitar. E o nosso roteiro em Pisa acabou aqui. A gente depois voltou para a estação de trem e seguiu rumo a Florença. Mas eu ainda vou te dar a dica de 3 outros lugares que talvez você queira colocar no seu roteiro quando for para lá. A primeira dica são as muralhas de Pisa. Como quase toda cidade medieval, Pisa também tinha muralhas, que foram construídas lá no século XIII. As muralhas foram reabertas para visitação em 2018 e se estendem por aproximadamente 3 quilômetros. Você pode acessar essas muralhas por 4 pontos, mas como a gente acabou de falar do Campo dos Milagres, existe um ponto de acesso por lá. E se você seguir o caminho todo, vai terminar perto do Rio Arno. Se esse for o seu trajeto, você estará a aproximadamente 600 metros da próxima atração, que é a casa onde nasceu Galileu Galilei. Essa casa não é um museu e não é aberta para visitação dos turistas, mas se você é um apaixonado por ciência, pode querer chegar um pouquinho mais perto de onde nasceu esse gênio. E para você não ficar triste, na fachada da casa existe uma plaquinha dizendo que Galileu nasceu ali em 1563.
E a minha última dica de Pisa, na verdade, são duas. A primeira delas é a Igreja della Spina. O nome dessa igreja remete a uma das relíquias que ela abrigava, que era um espinho da coroa de Cristo. A igreja é bem pequenininha, fica às margens do rio Arno e tem uma arquitetura em estilo gótico. O seu interior é muito bonito, mas a principal atração, que é o espinho da coroa de Cristo, não está mais lá. Essa relíquia cristã hoje se encontra em uma outra igreja de Pisa. Ela passa despercebida por muitos turistas, porque é apenas uma portinha, nem parece uma igreja. Ela fica próxima do Campo dos Milagres e muita gente que passa pela porta nem imagina o tamanho do tesouro que ela abriga. Então, se você quiser ver o espinho da coroa de Cristo, hoje ele está na igreja de Santa Chiara. E essas foram as minhas dicas da cidade de Pisa. Se você já visitou a cidade, quer conhecer ou tem alguma indicação, coloca aqui para mim nos comentários que eu vou adorar saber. Não esquece também de curtir esse vídeo e compartilhar com quem tá louquinho de vontade de conhecer a Itália. Se inscreve também no canal para a gente se ver aqui no próximo vídeo. Um abraço e muitas viagens! Tchau!